Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindo ao canal Felipe Dumbe-FD. Possivelmente você está se deparando com esse canal pela primeira vez e se for isto, então por favor inscreva-se aí no canal, clique ali por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever, clique aí de modo que você possa exatamente fazer parte desse canal Felipe Dumbe-FD, para que quando eu publicar novos vídeos, os próximos vídeos, você possa receber uma notificação e dali você poderá baixar ou assistir quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, partilhe esse vídeo por favor com as outras pessoas. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. E também gostaria que você pudesse estar atento na temática que exatamente estarei falando hoje. Hoje estarei falando da temática o argumento respeitante ao batismo. Isso mesmo, o argumento respeitante ao batismo. E se você quiser chamar algumas pessoas que estão próximo de você, o chama por favor para que acompanhem essa temática, acompanhem este vídeo. Possivelmente você já ouviu falar muito relativamente sobre o assunto que tem que ver com o batismo, exatamente batismo. Sabe, na Bíblia nós encontramos textos que fundamentam, que podem ser usados como base ao assunto que tem que ver com o batismo. E afinal de contas, o que é batismo? Você já ouviu possivelmente em estudos bíblicos, sermões, ou até mesmo quando você possivelmente recebeu folheto de alguém na rua que estava passando e o tema que estava lá no folheto é exatamente batismo, e ali você foi lendo. Afinal de contas, o que é o batismo? O batismo, o termo batismo, você sabe que muitas palavras de língua portuguesa derivam do grego. Isso mesmo, derivam do grego muitas palavras em língua portuguesa. E muitas palavras, é claro, que derivam do grego e que posteriormente foram latinizadas. Assim, por exemplo, como a palavra, uma das palavras de língua portuguesa que deriva do grego é a palavra pornografia. E deriva da palavra grega porneia. Porneia, exatamente, pornografia para o português. Exato. Temos também a palavra batismo, que no grego é a palavra baptizo. Isso mesmo, baptizo. E que significa exatamente imergir, mergulhar, afundar e inclusive submergir. Isso mesmo, fazer submergir. Esse assunto do batismo nós exatamente encontramos em vários textos neotestamentários. E eu quero aqui dizer que uma das definições exatamente para o batismo é de que o batismo é uma demonstração pública do nosso amor para com a pessoa de Cristo Jesus. Ademais, só pessoas pecadoras recebem o batismo. O batismo é para pessoas pecadoras, indubitavelmente. O batismo não é para pessoas que se consideram santas, completamente perfeitas, isentas de pecados, isentas de mancha de pecado. Pessoas que acham que já chegaram a um nível de perfeição moral ou a um nível de impecabilidade. De fato, o batismo não é para essas pessoas, mas também nós acreditamos que, afinal de contas, o pressuposto bíblico é de que não existem pessoas justas sobre a face da terra que façam o bem e que nunca pequem. Ou seja, não existe perfeito, assim como Jesus foi perfeito, pessoas perfeitas, assim como Jesus foi perfeito. Não existem pessoas perfeitas, por quê? Porque todos nós pecamos. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é claro que afetou a toda a espécie humana, a toda a raça humana. Isso com base ao que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso 12,
onde diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E no capítulo 3 de Romanos 3, o texto anterior que eu falei, da declaração de que todos pecaram, através dos nossos primeiros pais, é Romanos 5, verso 12. Agora, Romanos capítulo 3, verso 23, é um texto claro que Paulo escreve, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além do mais, num dos textos veterotestamentários, exatamente que Davi escreveu, Salmos 51, verso 5, Davi escreveu: nasci em pecado, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com propensão para o mal, tendência para o mal, tendência para o pecado, obviamente. No entanto, agora, o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, é outro texto claro, de que não existe justo sobre a face da terra que faça o bem e que nunca peque. Tanto é que essas palavras Paulo exatamente Paulo cita lá em Romanos capítulo 3, verso 10 até 12. Romanos 3, verso 10 até 12. Paulo fala exatamente quase as mesmas, cita o que Salomão lá em Eclesiastes 7:20 escreveu. No entanto, eu disse que o batismo é para pessoas pecadoras, e nós temos exatamente a pessoa de Cristo Jesus, que um dia também recebeu o batismo dentro da história do mundo. Literalmente falando, não foi exatamente um batismo simbólico. Jesus batizou no Rio Jordão. Quem o batizou foi João Batista. Isso está no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 13 a 16. E aí você talvez pode dizer: então se o pastor Felipe Dumbi acabou de dizer que o batismo é para pessoas pecadoras, como é possível Jesus, que não foi pecador, batizou? Se Jesus não teve pecado, como é que ele batizou? Como? Exato. Os textos veterotestamentários são claros. Por exemplo, Isaías vai chamando Jesus como sendo Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 9, verso 6 e o verso 7. Mas esse Pai da eternidade exatamente batizou, mas não foi um pecador. O descendente que Moisés, como autor do livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, fala do descendente da mulher que viria, que é Cristo Jesus. E que 4.000 anos depois do pecado, quando Cristo vem, quando nasce no ventre de uma virgem, isso foi lá por volta do ano 4 antes da era comum, antes de Cristo. Exatamente tempos depois, isso foi quando Jesus havia começado já o seu ministério. Jesus batizou-se no Rio Jordão. Então, como é que fica a questão da pessoa de Cristo Jesus? É claro que o que Paulo, por exemplo, escreveu na sua epístola aos Hebreus capítulo 4, verso 15, Paulo é claro de que Jesus viveu neste mundo, mas sem pecado, não teve pecado nenhum. Hebreus 4, verso 15. Jesus não pecou em nenhum momento. Outro texto que Paulo também escreve é na sua segunda carta aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Paulo é claro de que Jesus
não teve pecado nenhum, ele fez-se pecado por nós. E tanto é que Paulo também, ao escrever, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, verso 11 a 13, vai falando de Cristo que se fez maldição por nós. Isso mesmo. E não precisamos ir muito distante. Inclusive João, que chamava-se o discípulo a quem Jesus mais amava, João, que escreveu o livro de Apocalipse, na sua primeira epístola de João, capítulo 3, verso 5, João é claro de que Jesus não teve pecado nenhum enquanto habitou nesta terra. E tanto é que no Evangelho segundo João, o livro de João, que leva o título do nome do autor, João capítulo 6, verso 69, João declarou que Jesus é o Santo de Deus, sem mácula. E se João declara, neste capítulo, João capítulo 6, verso 69, que Jesus é o Santo de Deus e sem mácula, isso pressupõe de que Cristo Jesus não teve pecado nenhum. Como fica a questão de Cristo Jesus? No entanto, a questão de Cristo Jesus tendo batizado no Rio Jordão compreende-se na vertente de que ele meramente batizou para ser exemplo para nós que somos pecadores. Porque se Cristo é o nosso exemplo em tudo, exemplo de amor, bondade, misericórdia, justiça, perdão e muito mais, então ele também deveria ser nosso exemplo ao batizar-se no Rio Jordão, ao batizar, ao receber o batismo. Ele não deveria estar fora da questão que tem que ver com o batismo, ou seja, já que ele foi o exemplo, é nosso exemplo em todas as coisas, então tinha que ser também exemplo no ato batismal. Não tinha que estar fora dessa questão do batismo para com a pessoa de Cristo Jesus. Então ele batizou meramente para dar exemplo para você e eu, que somos pecadores e que precisamos exatamente receber o batismo para a regeneração de nossa alma, para o perdão completo dos nossos pecados, para a nossa purificação, para a nossa regeneração, para que a gente seja lavado dos nossos pecados. Por isso que vários teólogos e comentaristas bíblicos entendem também a questão do batismo como sendo uma lavagem de pecados, porque a ideia que se tem é que os pecados todos exatamente ficam na água. Os pecados já não continuam na alma daquele que é imergido nas águas batismais. Exatamente, nós encontramos textos que exatamente vão falando sobre essa questão que tem que ver com o batismo. Por exemplo, quando nós lemos em Romanos capítulo 6, verso 13 e 4, Paulo é claro de que o batismo, dentro daquele contexto, vai significar três coisas. Batismo, de acordo com o que Paulo escreve, estou repetindo, em Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, verso 13 e 4, lá os textos sugerem-nos a ideia de que batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa é imergida nas águas batismais, significa que essa pessoa está morrendo com Cristo, está sendo sepultada. Assim como uma pessoa quando morre, levam ele no cemitério e colocam o corpo, está dentro da caixa, colocam no buraco e ali colocam a terra por cima, está sendo sepultada a pessoa. Então, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. A ressurreição entende-se na perspectiva do momento em que, quando o ministro do Evangelho, o servo de Deus, levanta a pessoa que está sendo batizada, levanta ele das águas, está ressuscitando com Cristo. E é claro que existe
Um único batismo que é o correto, que é o bíblico, que é o que Jesus recebeu. Muitas pessoas exatamente falam de que existem vários tipos de batismo. Claro, existe um único que é bíblico, que é o correto. É claro que fala-se fora da Bíblia do batismo por aspersão. Batismo por aspersão que tem que ver com o ato de aspergir água sobre a cabeça do suposto crente. Esse batismo não é bíblico por aspersão. O batismo de o batismo de fogo não é bíblico também. Que a pessoa deve saltar fogo e se não queimar, então não recebeu o Espírito Santo. Também não é bíblico esse batismo. De acordo com o que o autor sagrado, Paulo, escreveu na Epístola aos Efésios, Efésios capítulo 4, verso 5, Efésios 4, verso 5, Paulo é claro de que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E qual é esse batismo? É exatamente o batismo bíblico, que é o chamado batismo por imersão, que tem que ver com o ato de imergir o crente nas águas batismais, fazer submergir o crente nas águas batismais, afundar aquele que crê, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o batismo bíblico, batismo por imersão. E Marcos capítulo 16, verso 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você que está me ouvindo ali agora, você já recebeu o batismo? Ou você ainda não recebeu o batismo? Você deseja ser condenado pela pessoa de Cristo Jesus? Eu sei que você não deseja ser condenado, mas se você não deseja ser condenado, você também precisa exatamente receber o batismo bíblico, batismo por imersão que Jesus recebeu. Sabe, em João capítulo 3, verso 1 a 6, aí temos um episódio de Nicodemos, que era um homem de patentes na época. Nicodemos ia ter com Jesus de noite. E ele foi ter com Jesus de noite, porque não queria que as pessoas o vissem se fosse de dia. Então, de noite, pela escuridão, foi ter com Jesus e disse: Rabi, diante de Jesus: Rabi, bem sei que és mestre. Ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, é claro que já lia os pensamentos de Nicodemos, já sabia o que Nicodemos queria dizer. E enquanto Nicodemos estava a se explicar, estava falando, no verso 3 do capítulo 3 de João, Jesus declara para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse para Jesus: mas como pode um homem, sendo velho, nascer novamente no ventre de uma mulher? Sendo velho, nascer de novo? Jesus, no verso 5, declara: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. É claro de que existem muitas pessoas que ainda não receberam o batismo e precisam exatamente serem batizadas. Se você não batizar, é claro que Cristo Jesus ficará triste por você. Cristo Jesus vai ficar decepcionado por você não tomar a decisão de batizar-se. Você provavelmente já ouviu falar de um dos grandes pregadores da história. Um dos grandes pregadores da história, assim como foi Bill Graham. Bill Graham foi um dos grandes pregadores. Mas tem um outro também que foi um dos grandes pregadores. E esse grande pregador chama-se George Whitefield. George Whitefield foi um dos grandes pregadores. Ele chegou a pregar durante a sua vida 18.400 sermões, num período de 34 anos. Ele vivia na Inglaterra e atravessou o continente da Inglaterra para a América cerca de 13 vezes. E nos 18.400 sermões que ele chegou a pregar, ele pregou 300 sermões
baseando-se em João capítulo 3, verso 3, sobre o ser necessário nascer de novo. E certo dia ele foi convidado em uma igreja, que já passou lá várias vezes. Ele pregou novamente João capítulo 3, verso 3, sobre o ser necessário nascer de novo. E enquanto ele pregava, com muito entusiasmo, enfim, um dos diáconos estava lá bem na porta da igreja, e um dos diáconos ficou irritado com o sermão de George Whitefield. George Whitefield foi pregando, e o diácono, frustrado, chateado, nervoso com o que George Whitefield estava exatamente falando, o diácono esperava George Whitefield na porta. E George Whitefield terminou o sermão. Na hora da saída, George Whitefield estava indo para sair em direção à porta, e o diácono ficou bem na porta esperando George Whitefield. E quando George Whitefield saiu diante do diácono, o diácono olhou para George Whitefield e disse para George Whitefield: mas por que tanta ênfase, tanta repetição sobre o ser necessário nascer de novo, toda hora ser necessário nascer de novo? Por quê? Diácono super irritado. George Whitefield não abriu a boca para falar muito. George Whitefield limitou-se unicamente em olhar nos olhos do diácono e disse para o diácono: porque você precisa nascer de novo. Foi meramente a resposta que George Whitefield deu ao diácono: porque você precisa nascer de novo. Possivelmente você que está me ouvindo ali, está me assistindo, você ainda não nasceu de novo, e você precisa nascer. E o novo nascimento é exatamente o que eu estou aqui a me referir, o nascimento nas águas batismais. Você já foi batizado alguma vez? Ou ainda não? E se ainda não, o que está esperando? O que está esperando? Batiza-te em nome de Jesus, lava os teus pecados. Leve em conta o texto de Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? O texto bíblico lá diz isso. Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo para perdão dos seus pecados. Então, não demore, meu amigo, minha amiga. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Demonstre isso publicamente, porque o batismo é a demonstração pública de que verdadeiramente amamos a Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima. Tchau.